Ivone, uma senhora de 84 anos, morava sozinha em uma cabana simples no Texas. Durante toda a sua vida, cuidou desse lugar com carinho. Mas, com a saúde já fragilizada e as forças diminuindo, ela mal conseguia manter o local em ordem. Seus filhos insistiam que o melhor para ela seria viver em um asilo, onde teria cuidados médicos, atividades e companhia de outras pessoas. Depois de muitas conversas, Ivone finalmente concordou. No entanto, uma dúvida persistia em sua mente. O que seria de sua amada cabana e do pedaço de terra que ela cuidou durante tanto tempo? Seu filho mais velho sugeriu vender o local e usar o dinheiro para ajudar Ivone. Já o mais novo achava que reformar e alugar a cabana seria uma boa solução para gerar renda. Mas Ivone tinha um plano diferente. Ela queria doar sua casa para Rubens, um morador de rua que sempre lhe demonstrou bondade. Seus filhos, porém, ficaram indignados com a ideia. Eles não confiavam em Rubens e acharam a proposta absurda. Mesmo assim, respeitaram a vontade de Ivone e disseram que iriam pensar sobre o assunto. O que ninguém sabia, nem mesmo seus filhos, era que Ivone havia guardado algo dentro da cabana que era muito mais valioso do que a própria casa. Rubens tinha 60 anos e uma história cheia de desafios. Ele havia perdido a esposa há 10 anos e, desde então, a tristeza tomou conta de sua vida. A dor do luto se transformou em depressão e isso acabou o levando às ruas. Ele e Ivone se conheceram por acaso 3 anos atrás, mas esse encontro marcaria a vida de ambos para sempre. Tudo começou quando Ivone, uma senhora de 84 anos, voltava do mercado carregando várias sacolas pesadas. No meio do caminho, uma das sacolas se rasgou, espalhando frutas por toda parte. Rubens, que estava passando, não hesitou em ajudar. Ele recolheu as frutas, conseguiu uma nova sacola e até se ofereceu para levar todas as compras até a casa de Ivone. Desde esse dia, os dois criaram uma conexão especial. Rubens passou a ajudar Ivone sempre que podia. Ele fazia pequenos reparos na cabana dela, carregava suas compras e até se preocupava com seu bem-estar. E, por mais que Ivone insistisse, Rubens nunca aceitou dinheiro em troca. Para ele, um pedaço de bolo caseiro acompanhado de um café já era suficiente. Ele sempre dizia que o bolo de Ivone tinha um sabor mágico. Com o tempo, os dois ficaram muito próximos. Ivone o convidava para jantar, e Rubens se sentia acolhido de uma forma que há muito não sentia. Ela dava conselhos que ele ouvia com atenção, e até parecia que a depressão dele começava a diminuir. Ele se sentia útil. E isso era tudo que precisava para reencontrar um pouco de dignidade em sua vida. Mas, 2 anos atrás, a vida de Ivone começou a mudar. Seus filhos começaram a ligar quase todos os dias, insistindo para que ela deixasse sua amada cabana e fosse morar em um asilo. Ivone resistiu o quanto pôde, pois aquele era o lugar onde ela e seu falecido marido, Harry, haviam construído uma vida juntos. Porém, a pressão foi ficando insuportável, e Ivone sabia que não teria forças para lutar contra as decisões de seus filhos. No dia em que contou a Rubens que iria para uma casa de repouso, os dois compartilharam um momento de grande emoção. Rubens, com os olhos marejados, abraçou Ivone e prometeu que estaria sempre por perto se ela precisasse de algo. Ele agradeceu a ela por ter feito algo que ninguém fazia há anos: devolver a ele um pouco de dignidade e confiança. 2 semanas depois, tudo aconteceu muito rápido. A família de Ivone organizou sua ida para o asilo sem sequer consultá-la sobre os detalhes. Eles queriam evitar discussões e resolver tudo de forma prática. Ivone sabia que nem sempre a vida nos dá o que desejamos, mas aceitava sua nova realidade com resignação. Rubens não conseguiu tirar Ivone da cabeça desde que ela havia desaparecido da cidade. Ele sabia que ela tinha se mudado, mas nunca imaginou que seria tão difícil descobrir onde estava. Sempre que tinha um tempo livre, Rubens passava pela cabana de Ivone para se certificar de que tudo estava em ordem. Foi numa dessas visitas que ele avistou os filhos dela. Feliz com a chance de saber onde Ivone estava,
Rubens se aproximou e tentou conversar, mas ao invés de uma recepção calorosa, foi recebido com desprezo. Um dos filhos, com um tom rude, mandou que Rubens fosse embora, dizendo que ele não passava de alguém que aproveitava a bondade da mãe para financiar seus vícios. As palavras cortaram fundo. Rubens tentou explicar, mas foi ignorado. Os filhos ameaçaram chamar a polícia se ele voltasse. Mesmo magoado, Rubens decidiu que não desistiria. Ivone havia feito tanto por ele que agora era sua vez de retribuir. Ele começou sua busca com determinação. No abrigo onde costumava tomar banho, pediu ao zelador informações sobre casas de repouso na cidade. Descobriu que existiam apenas 4 e assim traçou sua rota. Nas primeiras 2 casas, Ivone não estava. Ele seguiu até a terceira, mais distante, mas também não teve sorte. Restava apenas uma última opção, a mais longe de todas, nos limites da cidade. Rubens não se importava com a distância. Ele iria até lá, mesmo que seus pés doessem e o sol queimasse sua pele. Ao final de uma longa caminhada de quase 3 horas, Rubens finalmente avistou a última casa de repouso. Suado, cansado, mas com o coração cheio de esperança, ele entrou. Sem hesitar, foi direto à recepção e pediu para ver Ivone. Quando a recepcionista confirmou que ela estava ali, ele sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Rubens disse que era irmão dela, uma pequena mentira necessária para garantir a visita. Com pouco tempo antes do fim do horário de visitas, ele finalmente seria capaz de reencontrar Ivone. Então, o levaram até o quarto. Quando entrou, ele ficou sem palavras. Ivone, sua grande amiga, estava deitada na cama e parecia tão doente que ele mal podia acreditar no que via. Ele nunca a tinha visto tão frágil. Mas, quando Ivone percebeu que era Rubens na porta, seus olhos brilharam de alegria e ela abriu um sorriso sincero. Rubens se aproximou devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Ivone, porém, estava com pressa. Ela fez um sinal com as mãos para que ele chegasse mais perto e disse: "Não perca tempo, preciso te contar algo." Rubens sentou-se ao lado dela e a ajudou a se ajeitar na cama. Ela se inclinou para ele e sussurrou algo em seu ouvido. O que ela disse foi tão inesperado que fez Rubens se arrepiar. "É sério?" ele perguntou, incrédulo. Ivone deu leves tapinhas em seu rosto, apertou sua mão com carinho e respondeu: "Sim, é seu. O que está dentro dela é para você. Tudo." Logo depois, uma funcionária da casa de repouso apareceu e avisou que o horário de visitas tinha terminado. Rubens se despediu, ainda tentando processar o que havia acabado de ouvir. Ele sentiu um aperto no peito ao vê-la tão diferente, tão distante daquela mulher forte e determinada que ele conhecia. Antes de sair, olhou para trás e viu Ivone rindo. Mal sabia ele que aquele seria o último sorriso que veria dela. No dia seguinte, de manhã, Rubens juntou os poucos trocados que tinha e comprou um simples arranjo de flores. Ele percorreu todo o caminho até a casa de repouso novamente. Quando chegou, recebeu a notícia que jamais esperava. Ivone tinha falecido durante a noite. Rubens sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Ele não estava preparado para aquilo. Ficou em silêncio enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Uma recepcionista, ao vê-lo tão abalado, perguntou se o irmão dela não o tinha avisado. Ele apenas balançou a cabeça, sem dizer nada, e se afastou, deixando as lágrimas levarem toda a dor que sentia. Rubens voltou para a cabana que agora era oficialmente dele, conforme as últimas palavras de Ivone. Mesmo assim, ele não conseguia se sentir feliz. Era como se aquele lugar, antes cheio de vida e boas memórias, tivesse perdido toda a sua alegria. Ele encontrou uma cópia da chave no exato lugar que Ivone havia mencionado, então não teve problemas para entrar. Mas, ao abrir a porta, um vazio tomou conta dele. A cabana parecia mais uma casa abandonada do que um presente. Tentando se distrair, Rubens decidiu preparar um café, do jeito que Ivone sempre fazia para ele.
Foi até o armário mais alto da cozinha, onde ela costumava guardar o pó de café. Ao abrir a porta do armário, uma caixa de papelão estava na frente do pacote. Quando tentou puxá-la, a caixa caiu no chão com um estrondo. Rubens pegou a caixa e percebeu que era pesada. Com cuidado, abriu para ver o que havia dentro, preocupado se algo importante de Ivone tivesse quebrado. Ao olhar o conteúdo, ele ficou sem palavras. Dentro da caixa, havia muitos maços de dinheiro. Não apenas alguns, mas uma verdadeira fortuna. Era mais dinheiro do que Rubens já tinha visto na vida, algo que ele só tinha imaginado em filmes. Ele contou rapidamente. Havia mais de 40 maços de 10 mil reais, totalizando quase R$500 mil. Rubens lembrou-se das palavras de Ivone. A cabana é sua, e tudo o que está dentro também. Mesmo assim, ele hesitou. O que deveria fazer? Após longos minutos de reflexão, decidiu colocar o dinheiro em uma velha bolsa de couro desbotada que encontrou por ali e saiu pela porta. Ele sabia exatamente o que fazer. Nos dias seguintes, Rubens fez uma pequena reforma na cabana. Não queria mudar muito, apenas torná-la mais bonita, mas preservando os detalhes originais que Ivone e seu marido tinham deixado. Ele organizou os pertences de Ivone com cuidado, como se estivesse montando uma pequena exposição em homenagem a ela. Na sala, pendurou uma foto de Ivone sorrindo e colocou uma vela acesa logo abaixo, como uma forma de mostrar sua gratidão. Rubens não fez isso por causa do dinheiro ou do imóvel que herdou. Fez isso porque queria honrar a amizade sincera e especial que tinha com Ivone. Para ele, a cabana agora era um santuário de memórias, um lugar para nunca esquecer o quanto ela significou em sua vida. Não demorou muito para que os dois filhos de Ivone aparecessem na cabana e, para surpresa deles, encontrassem Rubens vivendo lá. Sem rodeios, perguntaram o que ele achava que estava fazendo naquele lugar. Com sinceridade, Rubens contou que havia visitado Ivone na casa de repouso antes de sua morte e que ela tinha deixado a cabana e tudo o que havia dentro dela, para ele. Os filhos de Ivone ficaram indignados. Para eles, Rubens era apenas um morador de rua, alguém com problemas mentais, porque, segundo eles, era impossível que a mãe tivesse dado uma propriedade tão valiosa a um estranho. Rubens lamentou que não acreditassem na história, mas explicou que essa era a verdade. Ainda mais, lamentava por eles serem filhos de Ivone e não conhecerem as últimas vontades da própria mãe. Essas palavras irritaram profundamente o filho mais novo, que tentou partir para cima de Rubens. No entanto, o irmão mais velho segurou, dizendo que, se fizesse aquilo, perderia a razão e prejudicaria qualquer tentativa de resolver o caso de maneira legal. O filho mais velho decidiu agir de forma mais civilizada e chamou a polícia. Em menos de 20 minutos, uma viatura chegou à cabana. Os policiais ouviram os relatos e disseram a Rubens que ele precisaria apresentar alguma prova que confirmasse sua história, como um testamento, uma gravação ou mesmo uma carta assinada por Ivone. Infelizmente, Rubens não tinha nada além da palavra dela. Diante disso, os policiais avisaram que ele precisaria sair da cabana imediatamente. O filho mais novo, sem esconder sua satisfação, insistiu que queria prestar queixa, acusando Rubens de invasão e exigindo que ele fosse punido. Rubens, extremamente magoado, não conseguiu conter as lágrimas. Era doloroso ver os filhos de Ivone desrespeitando tão abertamente as últimas vontades da mãe. Ele pediu apenas alguns minutos para juntar suas coisas. Ao perceber que a cabana estava organizada e em melhores condições, o filho mais velho concordou em dar esse tempo a Rubens. Ele, então, pegou seu velho cobertor que estava sob uma cadeira e o colocou na mala de couro desbotada, cobrindo o que já havia dentro dela. Antes de sair, Rubens deu uma última olhada no santuário que havia preparado em homenagem à sua amiga Ivone. Sem criar mais problemas, entregou-se às autoridades. Ele sabia que discutir ou resistir não resolveria nada e poderia piorar ainda mais sua situação. Embora a cena fosse desfavorável, Rubens não era bobo.
Já tinha um plano em mente sobre o que fazer a seguir. Os filhos de Yvonne não faziam ideia do que estava para acontecer nas semanas seguintes. O filho mais novo decidiu não retirar as acusações contra Rubens. Na delegacia, Rubens só não foi preso porque não tinha nenhum antecedente criminal, mas os policiais recomendaram que ele procurasse um advogado público o quanto antes para se defender no processo. Assim que foi liberado, Rubens voltou ao abrigo onde costumava passar as noites. Lá, pediu ajuda ao zelador, perguntando se conhecia algum escritório de advocacia. O zelador apontou para um anúncio em um velho catálogo de serviços da cidade. Enquanto isso, os filhos de Yvonne não perderam tempo. Eles entraram com uma ordem de restrição para impedir Rubens de se aproximar da cabana e colocaram o imóvel à venda por R$ 84 mil. Nem se preocuparam em retirar os móveis, objetos de decoração ou pertences pessoais de Yvonne. Vender o lugar era a prioridade. Uma semana depois, um advogado chamado Carlos Winter entrou em contato com os filhos de Yvonne. Ele disse estar interessado na cabana e queria saber se poderia usá-la como casa de veraneio. Os irmãos não se opuseram à ideia, mas explicaram que havia outros compradores interessados. Quem oferecesse mais levaria o imóvel. Curioso, Carlos perguntou qual era a proposta mais alta até o momento. O filho mais velho respondeu que um comprador havia oferecido R$ 90 mil, mas o pagamento seria feito em 3 depósitos separados. Carlos ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse pensando ou calculando se valeria a pena entrar na disputa. Quando voltou a falar, fez sua proposta, R$ 91 mil à vista, com pagamento integral, desde que a negociação fosse concluída imediatamente. Os irmãos nem precisaram pensar 2 vezes. Aceitaram na hora e marcaram a entrega da chave para dali a 5 dias. Aproveitaram o prazo para começar a descartar os objetos antigos que ainda estavam na cabana. Mas Carlos disse que isso não era necessário. Ele afirmou que, se quisessem se livrar de tudo, pagaria R$ 1.000 a mais para ficar com o imóvel do jeito que estava. Os filhos de Yvonne concordaram em fechar o negócio por R$ 92 mil, sem tirar nada do lugar. 7 dias depois da negociação por telefone, eles foram até a cabana para finalizar a venda. Um carro de luxo estacionou em frente à cabana. Do banco do motorista desceu um homem de terno, aparentando ter entre 40 e 50 anos. Ele se apresentou como advogado Charles Winter. Já o passageiro permaneceu dentro do carro. Depois de cumprimentos rápidos, Charles abriu a mala do carro e mostrou vários maços de dinheiro. Em seguida, conferiu tudo e acenou positivamente para o irmão mais velho, que entregou o envelope com os documentos e a chave do imóvel. Parabéns, George. Essa é sua nova casa de veraneio, disse o filho mais velho. Mas Charles levantou a mão e respondeu: Não me parabenizem, senhores. O verdadeiro dono dessa cabana está aqui. Os 2 irmãos ficaram confusos. Nesse momento, o passageiro do carro desceu. Ele usava um terno impecável, barba bem aparada e sapatos brilhantes. Os filhos de Yvonne achavam que já tinham visto aquele homem antes, mas não tinham certeza. Quando ele se aproximou, os irmãos perceberam quem era: Rubens, o sem-teto que haviam afastado da cabana. Charles explicou calmamente: Este é o senhor que está comprando o imóvel. Todo o dinheiro é dele. Por favor, concluam a entrega das chaves e dos documentos. Os filhos de Yvonne ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Não sabiam se sentiam raiva ou vergonha, mas não havia como negar. O dinheiro estava lá e era a quantia combinada. O filho mais velho, relutante, entregou a chave e o envelope, mas com um olhar de ódio profundo. Rubens pegou a chave e disse: Vocês nunca vão entender as verdadeiras vontades de sua mãe. Vocês fizeram de tudo para me afastar dela e do que ela deixou. Mas parece que ela sabia exatamente o tipo de filhos que tinha. Graças a ela, eu consegui as condições para garantir que sua vontade fosse cumprida. Os irmãos estavam sem palavras. Não entendiam como Rubens, um sem-teto, tinha conseguido tanto dinheiro.
O que eles não sabiam era que parte daquele dinheiro vinha da própria mãe deles. Com a cabana legalmente em suas mãos, Rubens concluiu: eu vou cuidar deste lugar e honrar tudo que Ivone e seu pai construíram. Nos vemos no tribunal. Usem este dinheiro para contratar um bom advogado. Vocês vão precisar. Rubens, agora dono legítimo da cabana, deu um último aviso. Ou vão embora, ou vou precisar chamar a polícia. Com essas palavras, ele fechou a porta e deixou os filhos de Ivone para trás. Essa história nos ensina lições valiosas. Mostra como a ganância e a falta de respeito pelos outros podem levar à humilhação, enquanto o respeito, a bondade e a perseverança podem trazer recompensas inesperadas. Rubens, que parecia ser apenas um sem-teto, provou ser uma pessoa de caráter e digna de confiança. Essa história também nos lembra que as aparências podem enganar e que a verdadeira força está em nossas escolhas e em nossa fé, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios. Acima de tudo, ensina que a verdadeira riqueza vai além do dinheiro. Está no respeito às pessoas, no cuidado com aquilo que recebemos e na integridade das nossas ações. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você aprendeu com a história de Rubens e Ivone? Quero saber sua opinião. Vamos espalhar juntos essa lição de vida. Até o próximo vídeo.